Vamos falar sobre a teoria da internet morta. É uma coisa interessante isso. Muita gente não tem ideia sobre isso, né? Sabia que a maioria do tráfego da internet brasileira e mundial não vem de pessoas? Nós estamos em 2023 e o tráfego mundial que você acompanha, ela não é produzida hoje. A produção feita pela humanidade na internet de produção de conteúdo é 36%. É chocante, né? O restante é tudo produção feita por inteligência artificial. Ou seja, nós estamos realmente dentro da Matrix. E dá para confiar? Então, pergunto a vocês: dá para confiar no que você está lendo na internet? Você tem certeza do que você está lendo está acontecendo? Eu chego ao ponto de dizer que muitas imagens de guerra eu não acredito e não credencio a imagens reais. Por exemplo, eu tenho um sistema aqui que chama Runway, onde eu crio, a partir de um texto, uma imagem. Eu posso criar, inclusive, um cenário de guerra, colocar no ar e dizer: essas cenas eu recebi de Israel. E vocês vão dizer: nossa, aí aquilo ali vai propagar, vai pegar aquele vídeo, todo mundo vai mandar para todo mundo: olha o que está acontecendo em Israel. Aquilo é inteligência artificial. Em nenhum momento aquilo era real. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa live é um alerta. É apenas um alerta para que vocês possam entender um pouco sobre o assunto. Então, a teoria da internet morta, sábado, 30/12, iniciando às 20 horas e 30 minutos. E vamos lá. Então, eu vou falar uma parte aqui, a gente entra no bate-papo com as meninas e a gente vai tocando aqui, não tem tanta informação assim, mas ela foi selecionada com cuidado para que a gente pudesse ter aí um bom bate-papo, tá certo? Então, vamos lá. Sabia que a maioria do tráfego da internet brasileira não vem de pessoas? A matéria, e isso é interessante, olha a data, 7/11/2017. Vai fazer 7 anos daqui a pouquinho, né? Quando eu entrar em 2024. Então, vai fazer. São 6 anos. Em 6 anos, eu desafio vocês. Vai no Google agora e coloca assim: celular 2017. E vocês vão ver o tamanho da transformação em 6 anos. Já era produzido conteúdo por inteligência artificial naquela época. Agora, vocês imaginem 2023 para 2024, qual vai ser o percentual? E aí é dito aqui, nós vamos ver ao longo da matéria, que a tendência é de um percentual até o final, se eu não me engano, 2025, final de 2025, é que o percentual de produção da IA dentro da internet seja 99%. Eu não acredito em 99%, mas eu acredito que será um vasto controle da informação. E aí, quando você. E isso é uma implicação muito profunda. A gente tem que entender o que essa implicação significa. E isso é o que nós vamos debater aqui. A implicação disso. Porque vai chegar ao ponto que vai se começar a deletar o que era real, ou um fato real, para se criar e produzir informação manipulatória dentro da mente das pessoas, inserindo algo irreal. Entenderam? Então, a história vai começar a ser deletada de uma maneira e reproduzida de outra maneira, sabe? Uma pesquisa realizada em empresas ligadas à Abram Hosting, Associação Brasileira de Empresas de Infraestrutura e Hospedagem na Internet, identificou que cerca de 60% do todo o tráfego de dados que atinge a estrutura de provedores de internet no Brasil são constituídos por mensagens e interações geradas por códigos robóticos pré-programados, aos chamados bots, corruptela de robôs ou robots. E nós estamos falando de 2017, não estamos falando de 2023. Então, sabe, para ter a percepção, para manipular a opinião pública e modular o comportamento do usuário. E este é o ponto. Por que que a fraudemia teve um poder tão grande e se tornou tão agressivo e teve um sucesso tão enorme? Por quê? O processo todo, por que não deu certo em 1996? Por que não deu certo em 2005? Porque você não tinha ainda uma internet na situação que nós temos hoje, que é uma coisa mais global, e uma penetração tão grande. E as redes sociais, elas vieram para isso. Então, como eu acompanhei isso, porque eu sou da época do Alta Vista, quando eu comecei a mexer com o computador, né, com a internet, Alta Vista. Aí em Alta Vista,
depois surge, no futuro, o Google. Vem o Orkut, depois, no futuro, o Facebook, né? E depois as demais redes sociais. O que era tudo isso? Só para vocês compreenderem, a rede foi criada, a web, pelos militares. Então, os militares criaram a web, criaram toda a infraestrutura, criaram todos os hardwares, criaram o GPS, criaram toda essa infraestrutura que você tem de internet, foi criada pelos militares. Então, os servidores principais, você acredite ou não, está na mão dos militares. E eles nem em solo estão, ou eles estão no fundo dos oceanos, ou eles estão nos polos, mas os principais servidores do mundo, eles não estão localizados em locais que você facilmente poderia ir lá e desabilitar. Por quê? Por conta, né, da proteção desse sistema. Então, dito isso, o que era os sites de busca, né? Então, Alta Vista, depois Google, etc. E o que eram as redes sociais? A somatória dos dois era captar o comportamento humano, transferindo para a inteligência artificial. Então, os sites de busca eram sistemas que por trás tinham, você estava participando globalmente de um projeto de ensino da inteligência artificial. Nós estávamos com os nossos conteúdos de pesquisa alimentando a inteligência artificial do futuro. Então, nós estávamos ajudando na criação e no design da infraestrutura bem, digamos assim, linear, homogênea da futura inteligência artificial. Nós estávamos passando dados gratuitamente todo dia com as nossas pesquisas. Quando entra a rede social, você não só passa mais isso, agora você passa som, você passa imagem, você passa tudo para ela. E aí, os áudios, os vídeos. Então, como que o YouTube ia identificar um gato? Né? Ele não sabia o que era um gato, mas com tudo que nós oferecemos de informação, incluindo tudo isso, resumindo, comportamento humano. Então, a inteligência artificial começou a ter todos os dados necessários. Por quem alimentou a rede? Fala para mim. Quem que alimentou a rede? Os militares? Não. Toda a população mundial. Todos nós contribuímos com informações para eles. Então, nós fomos enchendo aquilo, cada um colocando uma coisa. Aí surgiu o Wikipédia. O que é o Wikipédia, né? Se não uma enciclopédia passando informações, mas existiam várias. E aí foram se criando, pela humanidade foi criando vários e várias bibliotecas de tudo, de áudio, de vídeo, de inteligência artificial, o algoritmo foi se aprimorando, e não ela sozinha. O ser humano aprimorando esse algoritmo, que foi se auto-aprimorando. Hoje, você tem um chat GPT. Não é fantástico? Você escreve uma coisa e te responde com uma série de informações que você e todo mundo deu para eles. Então não é nada, ai, que espetáculo. Não, chat GPT é simplesmente o resultado da equação de anos da humanidade alimentando o sistema. Entenderam? E aí, tudo isso para chegar no comportamento do usuário, para ter um entendimento do usuário. E por que isso significa muito agora? Aí a gente vai chegar onde, vou colocar onde a gente quer chegar. É que, entendendo o comportamento do usuário, então você consegue fazer a manipulação da mente do usuário. E aí você começa a alterar a história. Você começa a manipular e dar direcionamento para o que você acha que ele deve acreditar. Então, a inteligência artificial, junto com o sistema, agora começa a determinar no que as pessoas devem acreditar. Ela começa a determinar no que você deve seguir, no que você deve acreditar. Até conselheiro bíblico tem, através de sistemas robóticos. Entendeu? Então, isso vai direcionando o seu pensamento sexual, o seu pensamento familiar, o seu pensamento quanto pessoa. Existe todo um psicológico aí por trás disso, sabe? Muito profundo, muito profundo. Porque a engenharia disso não foi feita por meia dúzia de mané. Foi feito por pessoas que realmente têm a profundidade do conhecimento do ser humano. Entendeu? Com a ajuda, claro, do sistema, mas... Apesar de usarmos palavras internet e web como sinônimos, olhem isso, elas não significam a mesma coisa. Então tem essa confusão ainda. As pessoas acham que a internet é web. Não. Uma coisa é a internet, outra coisa é a web. A internet é mais relacionada com a infraestrutura, com o hardware. Eu sempre coloquei isso, né? O hardware, a internet é hardware, é o teu roteador aí na tua casa, é o teu computador, é o teu celular, hardware. Agora, a web é a camada de aplicações na qual o usuário interage, posta e consome conteúdo. Então, o que você produz, os softwares que fazem... Então, o que é o software? O Facebook é um software, o YouTube é um software. É um software, não é um software? É uma plataforma. Não, mas é um software, está ali rodando o que você produziu.
entendeu? Esse conteúdo. A internet está funcionando muito bem, mas a web, de fato, começa a sofrer influência direta de algoritmos, seja na criação ou na distribuição de conteúdos a partir de sistemas de recomendação. O sistema de recomendação é a inteligência artificial. Então, o YouTube, por que é alienador? Porque ele vai começar, por que ele vai lá e censura a rede, tira 1000 vídeos nossos do ar, mas ele promove o Felipe Neto? Porque ele entende que aquilo é alienação. E aí você diz, é o computador que está fazendo isso, o algoritmo está inteligente, ganhou consciência. Besteira. Isso é tudo babaquice. São pessoas que programaram o algoritmo para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. No poker, se você entrar num sistema chamado PokerStars, a tendência do algoritmo é, nos micro torneios, que você paga lá $1, um exemplo, eu estou falando porque eu estudei isso aí. Você vai ver que o algoritmo favorece quem tem mais fichas. Para quê? Para que aquele que tem menos fichas saia logo do torneio e compre novamente mais $1 em um outro torneio. E aí, isso vai viciando a pessoa, criando um processo. Nos lugares onde o buy-in é mais caro, você vai pagar lá, por exemplo, $109. Já o algoritmo não trabalha desta forma. Ele é mais imparcial. Por quê? Porque tem grandes jogadores ali que entendem o sistema do jogo e vão perceber se algo for um pouco fora do comum. Então, isso é o que acontece no YouTube. O YouTube, ele vai recomendar conteúdo alienatório, vai recomendar conteúdo não cognitivo, para que você se torne cada vez mais refém. E aí vem o TikTok, vem os Shorts, que são sistemas de timeline que faz você ficar ali perdendo meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aprendendo coisa nenhuma com coisa alguma. Então, como o Twitter acabou com a redação, acabou com a interpretação de texto, porque são 140 caracteres e foi aderido pelo mundo todo, e se torna fácil e ninguém suporta ler mais que isso, como os áudios, eles hoje não podem ter mais que 2 minutos, porque as pessoas também não suportam isso, você vê que o vídeo está indo para o mesmo caminho. Ninguém suporta vídeos de até 2 minutos. Porém, existe um movimento na internet acontecendo agora, que é o seguinte, as pessoas começaram a se dar conta que vídeos de 2 minutos, 3 minutos, não são, digamos assim, interessantes a médio e longo prazo. Então, começam a pedir conteúdos de longo prazo. E há uma tendência mundial para isso. Isso vai vingar? Eu acredito que não. Porque num mundo emborrecido, a maioria vai querer sempre o que é mais fácil. E não importa se o conteúdo é entendível, tem entendimento ou não. Então, isso vai fazer com que isso já está acontecendo. Hoje, agora, todos vocês vão concordar. Só existem 3 tipos de conteúdo que você pode assistir, tirando os filmes coreanos, né? Não é, ô, Tati? Tirando, sabe? Existem 3 tipos de conteúdo. Vocês podem perceber que está em tudo. É pornografia, né? Conteúdo adulto, o tempo todo, em todo tipo de filme. Conteúdo satânico, demoníaco, com sinais, simbologias e todo tipo de coisa satânica. E o terceiro, que é violência, tiro na cabeça e agora matando criança e vamos embora. Então você tem esses 3 tipos de conteúdo. Por que se promove isso o tempo todo? E aí você tem posso colocar um quarto, que é o conteúdo fútil, que é o da timeline do TikTok e tal, aquele que a pessoa quer ficar dando risada de coisas imbecis, que não promovem nada. Então, isso toma conta. Isso dificulta você conversar. Então, você está tendo o quê? Adultos infantilizados, adultos Marvel, né? Adultos infantilizados. Você está tendo mulheres infantilizadas. Você está tendo mulheres hoje que passam a odiar mais o homem. Você pode ver que as heroínas dos filmes agora são todas mulheres. Eu não estou dizendo que a mulher não merece destaque, eu não estou dizendo que a mulher não merece ser heroína. Ninguém disse isso. A mulher já é uma heroína por si só. Tá? A mulher já é uma coisa maravilhosa por existir. Tá? Mas o mundo faz questão de dizer o seguinte: a mulher é melhor do que o homem, então a mulher tem que ser a heroína. Ela que tem que bater nos caras agora. Chega a ser ridículo, né? Você vê as cenas e você pensa, cara, como isso é ridículo. Elas vão acreditar nisso, vão partir para cima de um cara e vai levar um pau danado, porque elas estão iludidas pelo sistema. Outra coisa, o sistema faz isso porque aí ele faz com que a mulher odeie o homem, não tem família, não tem filho, entendeu? A mulher odeia o homem, fica sozinha, entra em depressão. Existe uma série de circunstâncias que são criadas a partir disso. E os homens? Os homens, através das químicas e tudo mais, estão ficando afeminados. Então, as mulheres estão tendo dificuldade de achar homem de verdade, né? Aquele que vai ser líder, aquele que não é... Porque aí qual é o desenho que o sistema faz do homem? O homem bate na mulher, o homem humilha a mulher, o homem quer acabar com a mulher, não é verdade.
Então, essa série de coisas criadas e colocadas na cabeça das pessoas, somada à baixa cognição de um conteúdo pobre, faz com que você tenha a sociedade atual que nós estamos vivendo. E aí, para abrir para as meninas, eu vou colocar essa informação aqui. Ó. É claro que a internet, a teoria da internet morta, ou se quisermos mais precisamente dizer, a teoria da web morta, ela continua sendo uma teoria de conspiração, tá? No entanto, por quê? Vamos explicar isso porque o artigo, eu concordo com essa frase, tá? Não vai morrer a internet, não vai deixar de ter internet. É uma das ferramentas mais poderosas que o sistema criou. Não vai deixar de existir. O que está sendo dito aqui é o que significa a teoria da internet morta? É a participação humana dentro da internet. É esta a questão. Ela vai continuar existindo? Ela vai continuar existindo. Mas onde a gente quer chegar com a teoria da internet morta? A Tati e a Neide estão navegando na internet, estão vendo notícias. A Tati e a Neide estão interagindo com artigos. Muitas vezes elas vão estar lendo coisas que não foram produzidas por pessoas, e sim pela inteligência artificial. E outra coisa que existe hoje muito é os produtores de conteúdo usam a inteligência artificial para gerar engajamento. Então, como isso é feito? Você publica um artigo, um vídeo ou um áudio. A inteligência artificial que está ali dentro do sistema colocada pelo aquele youtuber, ela vai começar a gerar conversação. Ela vai levantar os questionamentos baseados no conteúdo. E aí você vai achar que alguém comentou. Então ela vai colocar assim: José comentou tal coisa, mas não foi José. O José é uma inteligência artificial. Aí a Tati viu o comentário e vai lá e responde. Aí outra pessoa viu que a Tati respondeu e vai lá e responde. A inteligência artificial volta como Maria e responde. E isso vai gerando engajamento em torno daquele material. E aquilo vai gerando processos dentro do YouTube ou do Facebook de direcionamento de pessoas para ter mais pessoas, entendeu? Isso vai aumentando o número de seguidores. Essa é a ideia central. Mas você não está conversando com pessoas, você está conversando com a inteligência artificial. É muito doido, né? Mas é isso que está rolando. No entanto, é inegável que estamos vendo um aumento constante de conteúdos sintéticos gerados por robôs que são postados. A web, como a conhecemos, pode não estar morta, mas está se transformando. E essa transformação desafia o nosso entendimento do que ela representa, as suas consequências para a humanidade e as próprias máquinas. Por que as próprias máquinas? A gente vai ver aqui ao longo da live que o fato da inteligência artificial, por exemplo, transformar um evento passado em uma contextualização modificada no presente, faz que no futuro as próximas inteligências artificiais se baseiem no que aquela inteligência artificial escreveu ou criou. Então, a partir dali, ela está criando uma coisa em cima de outra coisa que não existe. Então, a geração futura vai estar consumindo um conteúdo que de fato não condiz com a realidade. Vocês entenderam? É isso. Pode falar, Neide, pode falar, Tati. Fique à vontade. O que vocês acharam até aqui? Pode abrir o áudio. Ah, eu estava vendo, é uma notícia recente que a New York Times está processando a Microsoft por causa dessas chatbot aí. Eu nem sei o que é direito isso, porque eu nunca fucei, eu não uso, eu não sei, mas que está processando porque eles estão usando as notícias deles para treinar a inteligência artificial, para aumentar cada vez mais essas notícias que eles estão espalhando e tal, né, através de inteligência. E muita gente acha isso bacana. Eu, graças à internet, eu passei 4 horas ontem conversando com meus filhos, meus netos. Então, claro que eu não quero que a internet acabe. E eu acho também que não vai. Mas a gente tem que aprender a usar, né? Aos poucos a gente vai aprendendo a usar. E o que está acontecendo é que muita gente, principalmente nesses Facebook, que eu nem tenho mais há muitos anos, TikTok, esses outros aí, as pessoas têm de apegar notícias que elas não sabem se é verdadeira ou falsa e ficar repassando, propagando. E muitas vezes essas notícias não saíram de um site que uma pessoa ali que foi pesquisar fez, colocou, né? Então, essa conspiração, igual o pessoal fica propagando do sol e tal, que você mencionou no começo, que as pessoas ficam, né, distribuindo, também faz parte disso.
e outras, né? Então, vai virar um negócio, assim, uma bola de neve isso aí. E tá mexendo com a cabeça da galera mesmo, principalmente com o pessoal da própria mídia que está começando a ficar incomodado com isso aí. O que vai gerar, o que vai acontecer entre eles, eu não sei, mas já está tendo resultado. E você, Tati, fale. Olha, achei muito interessante tudo que você falou até agora, o Edson. E assim, eu trabalho, né? Até hoje eu trabalho com a parte intelectual, né? Na parte de educação. Então, eu trabalho de forma autônoma. E aí, o que que eu vejo disso? Bom, os criadores de conteúdo de hoje, né? A maioria são pessoas que não são eles que criam conteúdo. Quem cria o conteúdo é a inteligência artificial. Então, essa galera que usa, vende PDF, vende curso não sei do que, curso não sei o que lá, esses grandes criadores de conteúdo digital, a maioria, não vou dizer 100%, mas a grande maioria não são eles que criam. Quem cria é a inteligência artificial que cria todo o conteúdo, né? Então já começa por aí. Realmente você acha que está lendo ou o conteúdo de alguém que escreveu e não foi. Os escritores de hoje, né? Também o mundo da escrita acabou. Os escritores de hoje eles criam livros através da inteligência artificial. Então ele vai lá e digita, eu quero escrever sobre isso, tal, 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 tal. A inteligência artificial vai lá e cria o livro e pronto. Você só põe o seu nome, escritora fulano de tal. Acabou a intelectualidade das pessoas, acabou. É tudo agora através da inteligência artificial. Você falou do chat GPT, né? Que a maioria das pessoas ficam, oh, nossa, mas há muito erro. Então, assim, você, dependendo da área que você trabalha, que você conhece, você coloca lá alguma coisa para responder e você vai ver erros ali. E você falou, vai começar a ser substituído. Já está, né? Já está sendo substituído muita coisa. Então, e eu lembro até das lives que eu fazia, na época a gente fazia com a Graça, e a gente falava de algumas coisas em relação à natureza, que era falado lá atrás, nos tataravós, os avós que ensinavam, e hoje há artigos falando que o que se fazia lá atrás é errado e, né, e hoje eles estão substituindo por outra coisa. Então, assim, a informação ela vai se perdendo.